Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje de português, certo? Hoje nós vamos falar sobre gênero textual, biografia. E vamos conhecer um pouco sobre a biografia da artista Tarsila do Amaral, certo? Coloquei aqui o livro de português porque nós vamos usar ele hoje, tá ok? Então, 26 de 4 de 2021, aula de português, gênero textual, biografia. Antes da gente ir para o livro, vamos conhecer um pouquinho sobre esse gênero. O que é biografia, certo? Biografia é a descrição da vida de alguém. Não importa se alguém é famoso, se é alguém comum, certo? Do seu vínculo familiar, não importa. Obra que retrata a vida de alguém é uma biografia. A biografia é um documento escrito que conta a vida de uma determinada pessoa, respeitando a ordem cronológica, ou seja, a ordem de acontecimento dos fatos. Inicia-se na infância, aí vai falando do seu período da infância, da adolescência, da fase adulta, certo? Da velhice, se a pessoa já tiver chegado na velhice. Então, vai respeitar a ordem cronológica do acontecimento da vida dessa pessoa. Na biografia devem constar datas, já que se fala de ordem cronológica, tem que ter as datas, os lugares, por exemplo, de nascimento, local, primeiro local que trabalhou, local onde casou, local onde escreveu o primeiro livro, certo? E acontecimentos marcantes na vida da pessoa biografada, ok? Vocês vão assistir a um vídeo, gênero textual biografia, é o nome do vídeo, certo? Eu vou colocar para vocês, depois desse vídeo com a explicação dos slides. Depois que você assistiu ao vídeo, você vai copiar e responder essas questões no caderno, certo? Copia as questões de caneta e responde de grafite. Primeira pergunta: o que significa os termos bio e grafia? Tem aqui nesse vídeo, certo? Que eu vou colocar para vocês. Vocês vão assistir e vão responder. Quem são os biógrafos? Também tem no vídeo. Qual é o primeiro passo a seguir quando você quer escrever uma biografia? Todas essas informações aqui estão no vídeo, certo? Vocês vão assistir e responder. Aí aqui nós temos a continuação das perguntas, para copiar e responder no caderno. No vídeo cita várias características da biografia. Eu quero que você escreva somente 3. A que você achar que é mais interessante, você vai escrever as 3, certo? E por fim, o que é uma autobiografia? Também tem explicando no vídeo, ok? Então essas questões aqui vocês vão assistir ao vídeo, que tem como tema gênero textual biografia, e vão responder, certo? Agora nós vamos para o livro. Vamos observar a imagem de abertura das páginas 8 e 9. Eu coloquei aqui para vocês, mas você acompanha no seu livro, certo? Aí nós temos aí, ó, arte e diversão. Aí temos os questionamentos. Observe os personagens da cena. O que eles estão fazendo? Aqui é uma cena só, certo? São em 2 páginas, mas é uma cena só. Essa pessoa aqui, olha, está fazendo a leitura desse vídeo e aqui as crianças estão acompanhando, certo? Então a mulher está lendo uma história, mostrando alguma coisa no livro que está aberto na sua frente e as crianças acompanham a ação dela. Quem quiser responder nesse espaço aqui no livro de vocês, pode responder, certo? Todos parecem estar envolvidos e interessados na situação. Essa daqui está bem interessada, né? Esses aqui de trás, mais ou menos. E essa daqui parece estar um pouco chateada com a situação. O que você observou para chegar a essa conclusão? Hein? Você pode ter observado a fisionomia do rosto, né? Essa daqui tá com uma carinha feliz, que tá gostando de tudo. Essa daqui tá mais ou menos, tá meio desinteressada. E essa daqui tá com a carinha chateada, ok? Essa cena é parte da animação Festa no Céu. Nela, as crianças são levadas a um museu, como um castigo, por serem crianças travessas. Você acha que visitar um museu pode ser um castigo? O que é que você acha? Você acha que a visita ao museu é algo tão ruim assim para ser um castigo? Eu acho que não, né? Ou ir ao museu pode ser uma atividade bem legal e divertida? Na minha opinião, eu acho que pode ser uma atividade bem legal e divertida. Mas aí vocês que vão responder.
Agora nós vamos aí para o capítulo 1, nas páginas 10 e 11. A leitura do texto, A Vida é uma Arte. Esse texto vai falar sobre a biografia de Tarsila do Amaral, certo? Você gosta de arte? Aqui na imagem de abertura a gente estava falando em museu. No museu tem obras de artes também, né? Gosta de esculturas, pinturas, grafites, literatura, música, entre outras manifestações artísticas? O que é preciso para fazer arte? No texto a seguir, você vai conhecer uma artista. Essa artista contribuiu muito para a arte brasileira. Observando as suas obras, podemos identificar muitos elementos que compõem nossa cultura. Vamos lá. Observe duas das obras dela no texto e perceba seus elementos. Como ela fez os desenhos, os traços, as cores. Depois da leitura, converse com o colega e o professor sobre a seguinte questão. O artista é influenciado pelo meio em que vive? Vamos ver. Encontro com Tarsila. Tarsila do Amaral nasceu em Capivari, interior de São Paulo, em 1886. Os pais dela eram fazendeiros e a lavoura de café lhes proporcionava uma vida bem confortável, certo? Então ela não passava por necessidades. Eram pessoas cultas, estudadas e preocupavam-se em oferecer uma educação refinada a seus filhos. Tarsila e seus irmãos aprenderam a ler com uma professora belga, que lhes dava aulas particulares. Foi na fazenda em que nasceu que Tarsila passou sua infância. Era uma menina levada, bem agitada, né? Durante o dia ela corria atrás das galinhas, saltava sobre grandes pedras, subia nas árvores, brincava com bonecas de mato que ela mesma fazia. Aí aqui nós temos a primeira obra, é o autorretrato de Tarsila do Amaral. Ela mesma quem fez o seu retrato, por isso que se chama autorretrato, porque foi feito por ela mesma, certo? E aqui nós temos a outra obra, a Baporu, aqui ó. Aqui é o autorretrato de Tarsila do Amaral e aqui é a Baporu, certo? Desde criança ela gostava muito de desenhar, sempre acompanhada de seus gatos. Dos desenhos que fez quando pequena, o que mais gostou foi o de uma galinha com seus pintinhos. Foi tão bom o tempo vivido na fazenda que Tarsila nunca mais esqueceu esse tempo. Suas lembranças aparecem em muitas das suas obras, então ela fez muitas pinturas sobre a vida na fazenda, certo? Os bichos reais ou imaginários que povoaram sua infância. Fez diversas viagens à Europa, em Paris, na França, estudou e conheceu artistas famosos. De alguns ficou amiga. A influência deles foi muito importante em sua obra. Fora do Brasil, longe da fazenda, ela sentia muitas saudades. Nas cartas que escrevia para sua família, dizia que quanto mais longe do Brasil, mais brasileira ela se sentia. Apesar dela estar fora do Brasil, aí é que ela se percebia brasileira, certo? Porque ela sentia muita saudade. Queria ser a pintora da sua terra, a caipirinha da fazenda São Bernardo em Capivari. Com formas quase geométricas, linhas curvas e retas e muita cor, ela retratou a alegria e o bom humor do carnaval carioca daquela época. Uma noite, pintou um dos seus quadros mais famosos, uma estranha figura de sua imaginação. Um homem gigante com a cabeça bem pequena, é essa daqui, ó. Foi uma das pinturas mais famosas dela. Essa obra recebeu um nome muito estranho, Abaporu, que em tupi significa homem que come carne humana. Ela morreu em 1973, aos 87 anos, deixando obras que muito orgulhavam os brasileiros. Então, esse texto aqui, ele fala sobre a vida de Tarsila do Amaral. Para conhecer um pouquinho mais sobre essa artista, vocês vão assistir ao vídeo que eu vou colocar também depois desses slides. Tarsila do Amaral, certo? E vão responder esses dois questionamentos. Vocês vão copiar e responder, certo? Copia de caneta, responde de grafite. Ao ler o texto, né? A vida é uma arte. E ao assistir esse vídeo aqui, Tarsila do Amaral, é possível saber um pouco sobre a vida de Tarsila do Amaral? Você já tinha ouvido falar sobre ela? Ou com a leitura desse texto, você pôde conhecer um pouquinho sobre ela?
Aí você vai responder, certo? Copiar e responder. Aqui embaixo, qual a parte do vídeo ou do texto que você mais gostou? Qual foi a parte da vida dela, da história dela que foi contada que você achou mais legal? E por que você gostou dessa parte, certo? E por fim, nós vamos aí para a atividade do livro, nas páginas 12 e 13. Acompanhe aí no livro de vocês, na imagem ficou um pouquinho pequenininha a letrinha, né? Mas vocês acompanhando no livro dá certo. Número 1. Sobre a artista Tarsila do Amaral e as duas obras que você viu nas páginas anteriores, converse com os colegas e o professor. Você já tinha ouvido falar em Tarsila do Amaral e nas obras dela? Já tinha visto alguma dessas obras? Aí você vai responder aqui nesse espaço, certo? Pesquise em livros ou na internet algumas fotografias. Você vai lá no Google, né? E vai colocar assim, obras de Tarsila do Amaral. E você vai comparar com a obra Autorretrato, que é essa daqui, ó. Pesquise algumas obras dela e você vai comparar com essa obra. Você acha que ficou parecida? Observando a pintura. Não, você vai procurar fotografia, desculpa. Você vai pesquisar sobre Tarsila do Amaral, vai olhar a foto dela e vai comparar com o quadro que ela fez, o autorretrato. E vai dizer se ficou parecido, certo? Realmente, o autorretrato que ela fez ficou parecido com a imagem dela mesma na foto? Observando a pintura e após ler o texto, quais adjetivos você daria para Tarsila? As características que você daria para ela. Ela é o quê? Ela é talentosa? Ela é bonita? Ela é o quê? Inteligente? Ela é divertida? Pense aí em adjetivos para ela, certo? Que sensação lhe causa essa obra, Abaporu? O que é que você sente quando olha para essa obra aqui? Você vai escrever. O que é que você acha quando você olha para essa obra? Número 2. Volte ao texto e responda as questões sobre a vida de Tarsila do Amaral. Em que ano e em qual lugar ela nasceu? Tem no texto. Ela teve uma infância feliz? O que é que você acha, de acordo com o texto? Sim ou não? Aí você vai comprovar a sua resposta com uma passagem do texto que fala se ela era feliz ou não e por quê. Qual era uma das preocupações dos pais de Tarsila do Amaral? Eles se preocupavam com o quê? No texto diz que eles eram pessoas cultas e se preocupavam muito com o quê? Certo? Você concorda com essa preocupação? É importante se preocupar com isso que eles se preocupavam com os filhos deles? D. O que Tarsila do Amaral gostava de fazer desde criança? Além de estudar, ela gostava de... que depois passou a ser a profissão dela, né? Você acha possível trabalhar futuramente com o que gosta de fazer? De que forma? Tarsila do Amaral gostava de desenhar e ela passou a vida dela trabalhando, né, desenhando. Releia este trecho do texto e responda as questões. Página 13. Nas cartas que escrevia para sua família, dizia que quanto mais longe do Brasil, mais brasileira se sentia. Queria ser a pintora de sua terra, a caipirinha da fazenda São Bernardo em Capivari. Porque, provavelmente, Tarsila do Amaral se sentia mais brasileira quando estava longe do Brasil. Eu falei quando estava lendo o texto. Ela se sentia mais brasileira porque ela sentia muita, o quê? Do lugar onde ela vivia. B. O que quer dizer a expressão caipirinha da fazenda São Bernardo? O que é que você acha? Caipirinha é uma forma de chamar as pessoas que nascem na região rural, né? Como ela era de uma fazenda, então a expressão caipirinha quer dizer que ela veio do campo, da fazenda, certo? Por que Tarsila do Amaral queria ser a pintora de sua terra? Ela gostava de representar nas suas pinturas elementos da sua terra e da cultura brasileira, certo? Eu já respondi aí essas questões B e C. 4. Volte ao texto e pinte as partes da história de Tarsila do Amaral, de acordo com a legenda. Você vai pintar de verde, onde tem dizendo o nascimento de Tarsila do Amaral. Está lá no primeiro parágrafo. Depois você vai pintar de laranja, onde tem falando sobre a infância de Tarsila do Amaral. Está lá no segundo e no sétimo parágrafo. Vocês vão contar aí os parágrafos. Eu já estou dizendo onde está, vocês vão lá e vão pintar. De amarelo, você vai pintar o período de viagens e estudos de Tarsila do Amaral. Você vai encontrar lá no 8º e no 10º parágrafo, certo?
As características das obras, você vai pintar de azul. Tá lá no 11º e no 12º parágrafo, certo? Você conta lá, tá no 11 e no 12. E, por fim, a morte de Tarsila do Amaral, de vermelho. Está lá no 13º parágrafo, certo? Você vai contar, quando chegar no 13, você vai localizar onde está falando sobre a morte, ok? Questão 5. Como se classificam textos que contam parte da trajetória da vida de uma pessoa? É uma autobiografia? Lá no vídeo, a gente viu sobre autobiografia. A autobiografia é quando a pessoa mesmo escreve sobre a sua vida. Aqui está falando o texto que vai falar da trajetória de uma pessoa. Então, não é ela que está escrevendo, é alguém que está escrevendo. É um relato ou é a biografia? Né? É o gênero que nós estamos estudando hoje. Como você chegou a essa conclusão? Que a gente está estudando, né? E viu que a biografia vai falar sobre a vida de alguém, vai escrever sobre a vida de uma pessoa. Você acha que a trajetória de vida de uma pessoa pode ser inteiramente contada em um livro, um filme ou uma peça? Se você acha que sim, você vai dizer por quê. Né? Você acha que dá para contar tudo da pessoa? Ou não? Então, você vai dizer o que você acha e vai dizer o porquê. Ok? E assim a gente finaliza a atividade de hoje. Você vai reler os textos, assistir aos vídeos, copiar e responder as questões do caderno e responder as questões do livro. Quando você terminar, você vai tirar foto, né, das questões do caderno e dessas 2 páginas do livro, ok? Depois, aí a gente vai fazendo a correção na sequência e depois a gente bota uma correção coletiva, geral.